Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu, Tawili, psicólogo, doutor em ciências médicas, coach. Estou gravando uma série de vídeos aqui para a gente falar sobre coaching, para a gente esclarecer elementos sobre o coaching. Um coaching, um processo tão bacana que ajuda tanta gente, mas que infelizmente parece que está meio desmoralizado aqui no Brasil, meio banalizado, né? Eu que sou professor universitário, que atuo na universidade, na faculdade, nos cursos de graduação, pós-graduação, eu vejo que surge uma espécie de tensão aí quando os alunos, quando eu falo, né, a gente comenta sobre coaching na sala de aula, eu sei que tem muitos colegas docentes que olham enviesadamente aí para o coaching, aí muitos alunos também compram essa ideia. Coaching realmente tem uma imagem meio queimada aí, até em função de muito posicionamento de coaches, de ditos coaches, de grandes nomes, né, reconhecidamente grandes nomes do coaching, e que, paradoxalmente, parecem não fazer coaching, parecem falar de algo que é diferente do que de fato vem a ser o coaching. Então, esse vídeo é para a gente trazer definições de coaching. Né? Definição de coaching, afinal, o que é o coaching? Então vamos lá. Uma primeira definição que eu vou trazer aqui é de um cara chamado Richard Kilburg. Ele escreveu um artigo falando sobre o coaching no universo executivo, né, organizacional. O coaching para executivos é uma modalidade de coaching muito conhecida. Né? O coaching ele surgiu realmente sendo aplicado. Surgiu primeiro no esporte, né? Depois foi trazido para a área organizacional, especialmente para essa questão de pessoas com uma alta hierarquia nas empresas, de grandes decisões, e que muita pressão é exercida e que exige um grande desempenho da sua parte. Então, o coaching é muito conhecido nessa área de coaching para executivos, né? Realmente trazendo grandes resultados para o executivo que quer melhorar sua performance, quer continuar em alto nível, ele contratar o coach, se beneficiar aí das vantagens de um processo de coaching. Né? Bom, então, de acordo com o Richard Kilburg, uma definição que ele traz no artigo de 96, ele fala o seguinte: coaching é um relacionamento de ajuda entre um coachee, que possui função gerencial numa organização, e um consultor, que aplica uma variedade de estratégias comportamentais para ajudar a atingir uma quantidade definida de objetivos de forma colaborativa. Vê que essa definição está muito voltada para essa área realmente do coaching num campo organizacional voltado para executivos. Né? Bom, uma outra definição é de Eric Parslow, de 1999. O que ele fala? Para esse cara, Eric Parslow, coaching é um processo de aumento de bem-estar e desempenho, tanto pessoal quanto profissional, fundamentado em modelos de coaching com embasamento teórico de teorias da aprendizagem de adultos e abordagens psicológicas bem estabelecidas. Bom, então aqui você observa que ele já traz essa ideia da influência da psicologia, da influência das teorias da aprendizagem, afinal, o processo de coaching realmente é algo voltado para aprendizagem. E como fala de aspectos comportamentais, não tem como deixar de falar da psicologia. O coaching ele não surgiu da psicologia, mas acabou sendo absorvido pelo campo da psicologia, afinal, ele trata de aspectos emocionais, comportamentais, cognitivos, então não tem como se blindar aí da influência de escolas psicológicas. Coaching preza muito pela questão da responsabilidade. Né? O coachee ele precisa ter bastante responsabilidade, assumir a consequência pelas suas ações, pelas suas decisões, é algo que é muito inerente ao coaching. E também trata da mudança de comportamento. Afinal, se você quer atingir novos resultados, é importante que você mude os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas decisões. Então, o coaching fala muito disso, desse processo de mudança comportamental, ou seja, de aprendizagem de adultos. Então, essas são importantes influências aí que o Eric Parslow traz na sua definição de 1999. Aqui agora nós temos um grande nome do coaching, uma pessoa que eu já li muito trabalho, já li um livro, apenas um livro dele que eu li, voltado para a ciência da felicidade, é um livro onde ele faz um estudo com pouca gente, umas 8 pessoas, de um programa de felicidade. Algumas técnicas, algumas estratégias e ferramentas aí estabelecidas, padronizadas, que ele aplica em 8 pessoas,
ele faz uma série de avaliações dessas pessoas no antes e depois. Ele identifica realmente importantes ganhos aí no final do processo. Será um processo de 8 semanas, de 8 sessões. E ele escreve muito bem nesse livro chamado Ciência da Felicidade, salvo engano, de Anthony Grant, que é o cara que eu estou falando aqui agora para vocês. Anthony Grant, um cara muito conhecido nesse campo do chamado Coaching Psychology, né? A psicologia do coaching, essa parte da ciência psicológica que realmente vem a contribuir sobremaneira com o desenvolvimento do campo do coaching, né? Então, Anthony Grant, nos anos 2000, ele traz a seguinte definição: coaching é um processo sistemático e colaborativo, focado em soluções e resultados, no qual o coach busca facilitar o desempenho no trabalho, aprendizado autodirigido, experiência de vida e crescimento pessoal do coachee. Então veja o caráter psicológico, né, do coaching, de trazer mais vida aqui para o cliente e novamente a questão do aprendizado, e um aprendizado autodirigido. A gente costuma dizer que coaching é ensinar a aprender. A pessoa passa por um processo de coaching, vive uma série de experiências, se autoconhece mais aprofundadamente e ele deve terminar o processo de coaching sabendo ser seu próprio coach, né? Tendo um nível melhor de solução de problemas, melhor habilidade no sentido de resolver suas questões, de estabelecer suas metas, de elaborar bons planos de ação, de resolver, dirimir os obstáculos e assim crescer enquanto pessoa, crescer profissionalmente. Uma outra definição que eu vou trazer aqui para vocês é de Stephen Palmer e Kasia Szymanska. Acho que esse é o nome. Szymanska é o nome dessa mulher, né? Esse Stephen Palmer é um outro cara que rivaliza ali com Anthony Grant, para mim, em termos de gostar do trabalho, de ter lido, né, de ser influenciado, né, por eles. E esses dois, Stephen Palmer e a Kasia Szymanska, né, eles falam o seguinte: coach é o profissional especializado em conduzir o processo de coaching, atuando como um facilitador que fornece suporte contínuo para o cliente desenhar um plano de ação eficiente em direção a uma meta específica, ajudando-o a superar barreiras e limitações, solucionar problemas e alcançar objetivos, caracterizando-se por um processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências comportamentais, psicológicas e emocionais, que pode requerer o desenvolvimento de novos padrões cognitivos e comportamentais. Então aqui você vê realmente bastante influência das escolas de psicologia comportamental e de psicologia cognitiva especialmente. Stephen Palmer é muito conhecido no campo do CCC, que é o meu modelo de coaching particularmente falando, coaching cognitivo comportamental, que eu vou citar mais à frente aqui para vocês, né? Então essa definição aqui ela é bem completa, bem interessante, focada no desenvolvimento de competências, na questão da aprendizagem, né, o desbloqueio de potenciais. Aqui ele não cita isso, mas superar barreiras e limitações está envolvido, né, nessa questão de desbloqueio de potenciais. Então a definição também bem completa e bem interessante do que vem a ser o coaching. Agora eu vou falar de um cara, John Whitmore, considerado um dos fundadores do coaching, um dos pais do coaching, junto com Timothy Gallwey, né? Timothy Gallwey escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, é considerado a obra seminal do coaching, né? Que deu origem ao coaching. E o John Whitmore, ele também é uma referência dessa mesma categoria, inclusive eu tenho um livro dele, Coaching para Aprimorar o Desempenho. Inclusive essa obra está assinada, né, autografada pelo próprio autor, pelo próprio John Whitmore, quando eu o conheci em 2012, quando fui dar uma palestra lá em Orlando, num evento de coaching, muito bacana, e acabei conseguindo ter a sorte, né, de pegar um autógrafo do John Whitmore, e ele, aí no ano de 2009, trouxe essa definição de coaching. Coaching é o processo de desbloqueio de potenciais, em que o coach ajuda o cliente a aprender, ao invés de ensiná-lo, resultando em maximização do desempenho. Então aqui mais uma vez a gente vê essa questão do desbloqueio de potencial e de ensinar a aprender, sempre voltado para a melhoria do desempenho. Então aqui a gente já começa a ver uma repetição no padrão, né? E já entendendo bem do que se trata o processo de coaching. Não tem nada a ver com terapia, não é
superar sofrimento, melhorar, ajudar uma pessoa a superar um transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, dependência química. Não, é importante que ela não tenha um cliente coach ideal, ele não deve ter uma condição psiquiátrica, não deve ter um sofrimento emocional significativo para que ele possa buscar novas conquistas, novos objetivos, sem sofrer aí com eventuais problemas que possam surgir caso ele tenha essa condição. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a diferença de coaching e terapia, e aí eu vou trazer aí riscos inerentes a essa questão da pessoa ter esses problemas, né, se for um cliente coach. Tá? Então, o coaching ele trabalha com população não clínica, isso é muito importante da gente frisar bem, né? Sendo assim, a gente busca sempre o crescimento pessoal e o alcance de metas e conquista de objetivos, ok? Um próximo conceito de coaching, uma próxima definição de coaching vem de Jonathan Passmore e Annette Fillery-Travis, né? Duas sumidades aí no campo do coaching que falam o seguinte: coaching, uma definição de 2011. Coaching é um diálogo socrático focado no futuro entre um facilitador, coach, e um participante, coach e cliente, tendo como propósito estimular a autoconsciência e responsabilidade pessoal do participante. Esse conceito de 2011, ele toca mais uma vez nessa questão da responsabilidade pessoal do cliente coach. Então ele deve se implicar nos seus próprios resultados, ele é ativo ali no processo. Esse é um dos grandes diferenciais do coaching, nos resultados positivos que ele traz para os seus clientes. E aqui na definição desses dois, ele fala do diálogo socrático, dessa questão de fazer perguntas. A gente costuma dizer que o papel do coach é fazer perguntas, a resposta está no cliente, as respostas estão todas em você, né? Cliente coach. E eu, enquanto coach, vou fazer perguntas e você vai se descobrindo, você vai trazendo suas próprias respostas, mas que se torna importante ter aquele contraponto, é importante ter uma pessoa de fora que possa dialogar com você de forma dialética, construir um conhecimento que sozinho você não seria capaz de trazer à luz essa informação. Então daí a importância das perguntas, de um diálogo socrático no processo de coaching. Então, como ocorre o coaching? Olha só, o processo de coaching se caracteriza por ser colaborativo. As metas e o processo de alcance são do cliente, não do coach. É o cliente quem vai trazer aquilo que ele quer alcançar e vai construir ali aquela caminhada, aquela sessão de coaching junto com o coach. O coach ele vai servir como alguém que vai trazer as ferramentas certas na hora certa para fazer desabrochar ali aquela experiência em potencial que tem dentro do cliente, né? É um processo de curto prazo, geralmente nos processos de coaching a gente trabalha uma meta por vez, né? Pode-se trabalhar mais de uma meta, com certeza, mas em geral é uma meta muito importante que a gente acaba trabalhando e conquistando submetas aí nesse caminho e geralmente durando entre 8 e 12 sessões. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas geralmente é em torno disso, em torno de 10 sessões em média. É um processo conversacional, acho que já ficou bem claro isso. É um diálogo estruturado em que, por meio de perguntas estimulantes, o coach facilita o processo de aprendizado do cliente a respeito de si, de suas metas, dos seus padrões de pensamento e ação que contribuem ou dificultem a experiência de viver. Na maior parte, o coaching é comportamental. Por meio de insights durante o processo de coaching, novas ações potencialmente eficazes surgem e são integradas a um plano para ser experimentado e calibrado, trazendo soluções efetivas para aproximar o cliente dos seus objetivos. Isso é o que caracteriza o processo de coaching, é um processo conversacional com base em perguntas, onde o cliente traz as metas e o coach ajuda ele a estabelecer aquelas metas e o ajuda a estabelecer aquele plano de ação, ajudando-o nessa caminhada rumo aos seus objetivos. Então, por isso que alguns falam que o processo de coaching é infalível, né? Porque realmente tem todas as ferramentas aí para dar certo e a pessoa conquistar aquele importante objetivo que há anos ela vinha relutando em não conseguir conquistar e tentava coisas novas e fazia um curso de especialização e lia um livro, comprava livros, enfim, e não sai do canto, né? Mas num processo de coaching isso acaba girando e acontecendo. Claro que não é infalível, né? Afinal trata-se de um processo de dois seres humanos, e seres humanos são falíveis, mas tem todo o ferramental para dar certo. Só que eu, Tawili, como eu coloquei aqui para vocês,
eu trabalho com o coaching cognitivo comportamental. E qual seria uma definição de coaching cognitivo comportamental? Para Michael Neiman e Stephen Palmer, olha o Stephen Palmer novamente aqui, em 2012 eles disseram o seguinte: o coaching cognitivo comportamental, CCC, é um modelo de coaching colaborativo, direcionado a objetivos, que utiliza métodos multimodais de aprendizado. Multimodais porque é psicológico, cognitivo, comportamental, para ajudar indivíduos a desenvolver habilidades e remover obstáculos psicológicos que possam interferir no processo. Então aqui ele fala de um processo colaborativo, ou seja, o coach não faz também só perguntas, ele também dá sugestões ali para observar se a pessoa tem interesse, o que ela acha daquilo, não como um conselheiro, mas dando ideias. Não vai deixar a pessoa na mão também, não sei o que fazer, não, e se você fizesse isso, fizesse aquilo, como seria? Então, ele vai ajudando a pessoa a ter essas ideias e fica a cargo da pessoa, a partir dessas perguntas, né, decidir bem aquilo que ela vai optar por fazer, por decidir, por colocar em prática. E como ocorre o processo de coaching cognitivo comportamental? A grande diferença em relação ao coaching tradicional é que ele foca, além do aspecto comportamental, na parte cognitiva, ou seja, não são os eventos em si que deflagram os comportamentos ou as emoções no sujeito, mas são as cognições, o pensamento, como a pessoa interpreta aquela situação. No coaching cognitivo comportamental, a gente está preocupado nas crenças, no processo de interpretação, em como o sujeito observa aquela situação e nos preocupamos em modificar aqueles pensamentos através de técnicas específicas da abordagem cognitivo-comportamental. O coaching cognitivo-comportamental, ele age buscando mudanças no padrão de pensamentos e de ações pela identificação e modificação de crenças inúteis que atrapalham o estabelecimento, o sujeito colocar em prática aquele plano de ação. Então tem um diferencial aí, ajudado pela escola psicológica cognitivo-comportamental, que é uma escola psicológica bastante fundada em evidências, em conhecimento científico. Gostou desse vídeo? Espero que tenha ficado claro o que significa o coaching e o coaching cognitivo-comportamental. Então, nos vemos no próximo vídeo. Curta aqui o meu vídeo, compartilha por gentileza, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e siga-me nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.